Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. O combate à violência contra a mulher é um dos principais desafios hoje no Brasil. A cada hora, cerca de 500 mulheres são agredidas fisicamente no país. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, foi um avanço, mas ainda há muito a que ser feito. A Polícia Militar do Distrito Federal tem um programa de prevenção voltado à violência doméstica e familiar chamado de Provid. De janeiro a novembro de 2019, foram realizados mais de 11 mil atendimentos pelo grupo. Trata-se de uma estratégia baseada na filosofia de polícia comunitária. Os policiais vão até esse núcleo familiar na tentativa de prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica e familiar. E para entender melhor esse programa, nós convidamos aqui a coordenadora do Provid, Tenente Adriana Vilela, e o Cabo Saraiva. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa, viu? Obrigada. Sejam bem-vindos. Tenente, gostaria que a senhora explicasse, a gente colocou aqui mais ou menos como é que é o programa, mas eu gostaria que você explicasse nas suas palavras o que é esse Provid. O Provid é uma estratégia de policiamento da PMDF, então é um policiamento especializado em combater crimes que acontecem dentro do âmbito privado. A Polícia Militar, no geral, nós somos acostumados a enfrentar os crimes que acontecem na rua, né, os assaltos, sequestros, mas existem crimes que estão acontecendo dentro dos lares. Então, a nossa ideia é entrar nesse local e tentar, de uma forma, através da conversa, do diálogo e da presença ostensiva da Polícia Militar, inibir esses crimes. Muito interessante. Cabo, você já participa do Provid há quanto tempo? Isso, já tem aproximadamente 2 anos que eu atuo no combate à violência doméstica, no enfrentamento. E a minha equipe, né, a nossa equipe, atua especificamente em São Sebastião. Mas o Provid está espalhado em todas as regiões administrativas. A Polícia Militar tem núcleos do Provid que atuam em todas as regiões administrativas. E existe uma periodicidade para vocês irem em uma casa específica, assim? Qual a periodicidade que vocês vão? A gente costuma fazer a avaliação de risco. A gente estuda, faz uma triagem do caso, da família e conversa com os indivíduos envolvidos no contexto de violência doméstica e faz visitas solidárias periódicas sem programar o período. Porque uns casos... De surpresa. Isso, uns casos são mais complexos, demandam de mais atenção da Polícia Militar. Outros casos a gente observa que não são tão necessários, assim, a Polícia Militar não se faz tão presente. Então, às vezes, o tempo nos diz se é mais grave ou não o caso. Perfeito. Tenente, como é que esses casos chegam até o Provid? Existem diversas formas. A PM tem um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, que inclusive foi assinado novamente. Renovou agora, Renovou, né? Exatamente, no final do ano. E as varas de violência doméstica, os juízes encaminham os casos mais graves diretamente para as equipes do Provid. Nós também fazemos um trabalho que é a avaliação das nossas ocorrências no sistema Gênesis. Todas as ocorrências policiais são colocadas nesse sistema. Então, as ocorrências de violência doméstica, as equipes do Provid, elas têm acesso e elas podem fazer essa análise. Então, alguns casos que a mulher nunca teve coragem de judicializar, a equipe do Provid vai atrás dessa mulher. Além das denúncias anônimas e denúncias espontâneas que as equipes, o centro também recebe. Isso é muito interessante porque, assim, o feminicídio e a violência familiar é algo difícil de ser combatido, especialmente pela polícia, né? Porque tem uma questão cultural aí muito forte. Você, né, você que está lá, você deve perceber isso. Tem um machismo da sociedade que a gente não pode negar. Muitas vezes o homem e a própria mulher também, eles vêm de um ciclo familiar. Então a mulher viu a mãe ser agredida, muitas vezes ela acha que aquilo é normal, faz parte, né, daquele ambiente. Então, eu entendo que esse programa ele é muito importante. Porque é algo que você precisa, acima de tudo, conscientizar as pessoas, né? Isso. Um dos eixos, o Provid, em Portaria, nós trabalhamos com 3 eixos. E o nosso primeiro eixo é a parte da prevenção, então é a parte da educação. Então, as equipes do Provid, elas são convidadas a ir em escolas, em conselhos comunitários, em alguns eventos, para o quê? Falar sobre esse tema, tentar explicar que algumas situações são violência. Algumas mulheres, no caso da violência contra a mulher, nem entendem que elas estão sofrendo violência, porque elas... Psicológica? Isso, elas acreditam apenas na violência física e não entendem até uma violência financeira, patrimonial. Verdade. Então, essa parte da conscientização, da educação,
é extremamente importante e é um eixo que o Provide atua também. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem a questão que já chegou ao judiciário, né, que vocês trabalham, portanto, em parceria com o Tribunal de Justiça, acompanhando esses casos. Muitas vezes a mulher vai até a delegacia prestar queixa e aí já fica ali o registro e esse, portanto, é um dos casos que vocês vão acompanhar, é assim? Isso. Ela vai até a delegacia prestar queixa e aí vai ter todo um desenrolar no Tribunal de Justiça, no Judiciário, para acompanhar esse caso. Em paralelo, a equipe do Provide também vai acompanhar esse caso. Fazendo essas visitas surpresas. Isso. É isso? É. Cabo, é interessante a gente observar também, você atua em uma região específica que é São Sebastião, né? Mas a violência doméstica familiar, ela independe de classe social, né? Com certeza. A nossa equipe atua na região administrativa de São Sebastião, Mangueiral e Jardim Botânico. Então, a questão econômico-financeira das famílias não é fator preponderante para definir se aquela família pode se encontrar num contexto ou não de violência doméstica. Porque a gente encontra muita dificuldade, inclusive, de fazer as visitas para as pessoas que, em tese, têm um padrão de vida mais elevado. Porque elas sofrem muitos estigmas, vamos dizer. Uma pessoa que é vítima da violência doméstica e se encontra numa situação financeira mais elevada, ela não costuma denunciar. E a gente encontra uma certa resistência, inclusive com a presença policial, porque eles têm um nome a zelar. Mas a gente ressalta a importância da mulher que se vê numa situação de violência doméstica sempre procurar ajuda, procurar a rede de proteção da região administrativa onde ela mora. Que nós, polícia, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, podem fornecer mecanismos para coibir essa violência doméstica. Sim, e sobretudo a gente percebe que quando chega num caso extremo, como o feminicídio, foram várias ações, né? Foram vários casos de violência até chegar a essa extremidade. Em relação a essa situação, os números aqui do Distrito Federal mostram isso. A área de Brasília, considerada de Brasília, que é o plano piloto. Poder aquisitivo, né? Isso, mais alto, né? Nós temos um menor número de chamados, 190, mas temos um número elevadíssimo de feminicídios. Então, a mulher, ela não tem coragem, que nem ele falou, pelo status, pela, né, o que a sociedade, os vizinhos vão pensar, ela não chama a polícia, mas ela é vítima de feminicídio, que é o ápice da violência. Sim, então a gente percebe que é um padrão que a gente precisa quebrar, né? Inclusive do próprio homem, inclusive também da própria mulher, porque o vergonhoso não é você apanhar, o vergonhoso é você bater. Exatamente. Então, a mulher não tem que ter vergonha. É claro que a gente está aqui não para julgar ninguém, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já disse o poeta, né? Cada um sabe a sua realidade. Mas eu acho que conversas como essa que a gente está tendo aqui é importante para que todos possam se conscientizar. Queria ver como é que é esse diálogo com os homens, muitas vezes, assim. Se muitas vezes você percebe que ele acha que aquilo é normal. Porque o machismo está aí, né? Do homem achar que a mulher é propriedade dele, portanto, ele pode fazer o que ele quiser com ela, inclusive bater, né? Existe muito esse discurso também por parte de alguns homens? Sim, o Provide tem essa preocupação não só em relação à vítima em si de violência doméstica, mas em relação ao possível agressor. A pessoa que comete violência doméstica, a gente costuma fazer visitas para não só orientá-lo acerca da conduta que ele praticou, e com isso buscar a prevenção para que a conduta não se repita, bem como orientá-lo sobre a eventual descumprimento das medidas protetivas possivelmente decretadas em favor daquela pessoa que está sofrendo a violência doméstica. E a gente verifica que muitos dos agressores, assim como as vítimas, tendem a reduzir, minimizar aquela situação de violência ou tentar justificar de alguma forma. Ou foi ela que provocou, ou a questão do álcool e a questão de alguns consumos que a gente reprime também, que no caso são as drogas, costumam servir de meio de escape. Verdade. E o homem, na sua conduta machista, a sociedade como um todo machista, acaba por minimizar o problema da violência doméstica. Perfeito, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E olha, agora a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí que a gente espera você.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o PROVID, que é o Programa de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar daqui do Distrito Federal. Os nossos convidados são a coordenadora do programa, a Tenente Adriana Vilela, e o Cabo Saraiva, que participa também desse programa. Nós falávamos muito aqui sobre a questão da violência contra a mulher, e vamos continuar falando porque é muito importante, mas na verdade o PROVID, ele atua na violência doméstica como um todo, não é isso, Tenente? Exato. A ideia do trabalho do PROVID, desse policiamento, é inibir qualquer tipo de violência no âmbito familiar. Então, nós atendemos as mulheres, realmente nossos números são altos de violência contra a mulher, mas nós não podemos esquecer também da violência contra o idoso que acontece e da violência contra a criança e o adolescente que acontecem dentro dos lares. Então, essa busca ativa da Polícia Militar é muito importante, porque as crianças, elas não vão denunciar muitas vezes seus pais, ou então o idoso denunciar seus filhos. Então, a Polícia Militar, através de muitas de denúncias anônimas de alguns vizinhos que informam, a Polícia Militar vai até essa casa e realmente verifica que estão acontecendo negligências e crimes. E começa todo um acompanhamento e todo um trabalho com a rede de proteção para tentar tirar essa situação de vulnerabilidade que essa família pode se encontrar. Com certeza. E no caso, essas denúncias são para a própria Polícia Militar? Exato. Nós temos denúncias anônimas, tem o Disque do Direitos Humanos, o Disque 180, que recebe e passa para a Polícia Militar também. Nós temos denúncia via 190 que são acionados porque os vizinhos observam o que está acontecendo naquele contexto e informam a própria Polícia Militar. Então, na verdade, diversas entradas que a gente fala, para o atendimento do PROVID. Uhum. Cabo, como a gente disse, a maioria acredito que seja violência contra a mulher mesmo, mas você já pegou também casos de violência contra criança, contra idosos? Queria um pouco desse seu relato. Sim, ontem, por exemplo, teve uma situação que aconteceu no batalhão de uma jovem de 16 anos que tinha acabado de ser agredida fisicamente pelo padrasto. Ela compareceu lá ao batalhão com sangramento no nariz, muito chorosa, e a gente começou a conversar com ela para tentar compreender, a situação. A princípio, a mãe dela estava em processo de separação, estava saindo de casa, eles entraram numa discussão e esse padrasto acabou agredindo fisicamente. Nós fomos acionados, o próprio batalhão tem conhecimento do PROVID, acionou a nossa equipe que estava de serviço e a gente, juntamente com os demais prefixos da cidade, deslocamos ao endereço para tentar fazer a prisão, a detenção daquele indivíduo acusado da violência. Não obtivemos êxito porque ele tinha saído, ele tinha se evadido da casa, mas nós conduzimos a vítima, no caso a adolescente, e a sua mãe para a delegacia para prestar o registro, para fazer o boletim de ocorrência sobre a violência doméstica. E após todo o diálogo, a confiança que ela acaba adquirindo com a equipe, por conta do nosso preparo no atendimento, a mãe dela resolveu confidenciar que também sofria violência doméstica, por ameaças, por injúrias, das mais diversas, E aí você tocou também num ponto que é interessante, porque assim, tem muitas mulheres que ainda reclamam do tratamento que elas recebem nas delegacias, quando vão fazer essa denúncia do despreparo, dos policiais. Muitas vezes esse olhar que a gente está falando aqui da cultura de achar que a mulher é responsável por estar sendo agredida, que é uma lógica totalmente invertida. Então, esse preparo, como é que é feito esse preparo desses policiais que vão trabalhar no PROVID? Existe toda uma mudança de comportamento, de pensamento. Então, o que a Polícia Militar aqui do DF está fazendo é investir na capacitação desses policiais. Os policiais que trabalham especificamente no PROVID, existe um curso da Polícia Militar que tem uma duração de 1 mês, então o policial vai ficar 1 mês só envolvido em matérias, nesse contexto de aprendizado sobre a situação de violência doméstica, mas também todos os cursos de aperfeiçoamento da Polícia Militar e de entrada da carreira estão tendo matérias agora desse contexto de violência doméstica e que o PROVID também entra. Então, quando o policial está tendo curso de formação de soldado, eles tiveram essa matéria. Os cadetes também estão tendo. E durante a carreira policial militar, você tem alguns cursos de aperfeiçoamento. E a gente conseguiu introduzir
uma matéria com essa temática de violência doméstica e familiar. Então, mas, na verdade, essa capacitação tem que ser constante, né? Sempre aprendendo. Realmente, é uma mudança de pensamento mesmo, de entender que a mulher, ela não gosta de apanhar, ela não buscou aquilo, mas tem toda uma relação familiar ali, de sentimental, financeira, que por que ela não sai né? Por que ela não sai? Né? Mas existe um ciclo, e realmente o ciclo da violência, ele é conhecido, ele é estudado. Então, existe a violência, depois o perdão, a lua de mel e esse as contexto. Flores, isso, né? O pedido de desculpas. Exatamente. Então, não é fácil. Não. E é isso que a gente entende, não é fácil sair desse contexto. E a ideia do que o Provide nessas visitas sistemáticas, consiga mostrar para ela o que ela está passando e que ela precisa de ajuda e mostrar que ajuda, né, que o governo pode oferecer. Sim, e esse suporte é muito importante, porque Exatamente. muitas vezes ela está com medida protetiva, né? O homem não pode chegar próximo dela. A gente sabe que a polícia não é onipresente, né? Enfim, não tem como ser onipresente. Então, só a presença dos policiais, homens, mulheres, nós estamos aqui também com a colega que também participa do Provide, já reforça, vamos usar essa palavra mais, empodera essa mulher. Ela se sente protegida, você percebe isso também? Com certeza. Sobre a capacitação que foi falada, a gente tem a preocupação de participar constantemente de congressos, seminários, além de todo o aparato que a Polícia Militar nos proporciona para, de alguma forma, nos aperfeiçoar na temática, mas mesmo assim, com toda a preparação, com toda a expertise que a Polícia Militar nos proporciona, no dia a dia nos deparamos com casos muito complexos. E a gente se surpreende e tem que, muitas vezes, doar muito para poder atender aquela família que está naquele contexto. E a gente observa que as mulheres têm compreendido melhor o tema, apesar de entenderem ainda que violência seria somente a física, não a violência moral, ou não a violência psicológica, que elas entendem somente que a violência física seria violência em si, mas elas têm entendido que a Lei Maria da Penha veio para fortalecê-las, para empoderá-las, como a senhora disse. Perfeito. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também deve participar com comentários, sugestões de entrevistas. Anote o nosso WhatsApp 999769204, 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, o último. Não saia daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Provide, que é um programa de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar daqui do Distrito Federal. Os nossos entrevistados são a coordenadora do programa, a Tenente Adriana Vilela, e o Cabo Saraiva, que também participa desse projeto. Tenente, o Provide ele está hoje em todas as regiões administrativas do Distrito Federal? Em 2019, nós conseguimos implementar em todos os comandos regionais da polícia. Então, todas as regiões administrativas estão sendo acompanhadas, pelo menos com a equipe do Provide. A equipe do Provide normalmente é formada por 3 policiais e hoje nós temos pelo menos uma policial feminina em cada equipe do Provide. Porque a policial feminina, quando chega na casa... exatamente. O Saraiva mesmo, né, observa isso, que a mulher, às vezes, fica um pouco receosa com a figura masculina, uma criança, mas aí com a policial feminina e até a figura de uma autoridade feminina passa segurança e força para aquela mulher que está numa situação de violência doméstica. Vulnerabilidade, né? Exatamente. É comum também, Cabo, porque quando a gente fala assim em violência contra a mulher ou violência familiar, me vem à mente que, na maioria dos casos, esse homem, em tese, teria sido afastado do ambiente familiar. Aí eu queria que você me falasse um pouco se isso é a maioria ou se muitas vezes ele continua nesse ambiente também. Como é que é a realidade de vocês lá em São Sebastião, no caso? Como a gente costuma ter um filtro e pegar os casos mais complexos, normalmente esses casos a mulher tem medida protetiva na qual
Uma das medidas protetivas que o juiz costuma determinar é o afastamento do agressor do lar. Além de não entrar em contato com ela ou com os parentes por qualquer meio de comunicação. Então, ele costuma estar fora do lar. Mas existem casos em que ele permanece no lar, inclusive por vontade da mulher. E mesmo assim, a gente conversa com ela, orienta ele e explica que o contexto de violência doméstica não pode se perpetuar naquela residência. É para isso que o Provide está lá, para evitar a reincidência no comportamento violento. E é possível ver em números se essa reincidência vem diminuindo nos casos que vocês atuam? Sim. A gente tem isso? A gente não tem esse número compilado. Assim, quantos casos o Provide... Na verdade, então, é até um número interessante de quantos casos que o Provide acompanhou e não houve a reincidência. Um número que a gente tem que é muito forte é que nenhum caso acompanhado pelo Provide teve um feminicídio. Então, isso é um número que, bastante. Forte, porque enquanto a Polícia Militar, o Provide está fazendo esse monitoramento, realmente a ideia é que o agressor ele se sinta monitorado, a vítima assistida, segura, essa é a nossa ideia, passar realmente a segurança para ela, e o autor ele está sendo monitorado pela Polícia Militar. Então, isso realmente inibe o comportamento, até porque se tiver caso, já tiver a medida protetiva, a vítima já tem o telefone da equipe do Provide, então ela já liga imediatamente. Então, assim, a reincidência realmente é mínima. E se ele rescindir, a chance dele ser pego e preso é enorme. Então... E as leis, elas estão se tornando mais rigorosas e rígidas, né? Nós conversávamos aqui, tivemos a oportunidade de ter a presença do governador Ibanez aqui, e ele falava, inclusive, de um projeto que ele enviou para o governo federal, no intuito de, primeiro, todos esses homens, o uso de tornozeleira por parte desses homens, para fazer efetivamente esse monitoramento, e tornar mais rigorosa a lei para quem ofende, injúria, agride a mulher. Porque a gente sabe que muitas vezes é o início de um processo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas medidas protetivas. A gente teve bastante mudanças também, né? Isso. Uma mudança que fortaleceu muitas medidas protetivas foi o descumprimento. O descumprimento de medida protetiva agora, o homem pode ser preso. Então, em muitos casos, a Polícia Militar é acionada porque o homem se aproximou, e agora ele pode ser preso. Antes dessa mudança da lei, era só, não tinha a prisão desse caso. Sim. Então, isso fortaleceu muito as medidas protetivas. Interessante isso. E a questão do uso da tornozeleira existe, né, em alguns casos. É a Polícia Militar que monitora? Não é a Polícia Militar. Não é a Polícia Militar, mas existe muito uma parceria, tem um trabalho da Secretaria de Segurança que é o Viva Flor, que tem um aplicativo, então... o homem com tornozeleira, a mulher com esse aplicativo no celular, ela chama a Polícia Militar. Aí, no caso, não necessariamente o Provide, mas a viatura que estiver mais perto para acionar e coibir a aproximação. Sim. Então, essas leis, porque a gente vê muito essa reclamação da Polícia Militar como um todo, não só com relação à violência familiar, da questão de que vocês vão lá, prendem, daqui a pouco o agressor ou o criminoso está na rua. Isso, eu acredito que seja muito frustrante para vocês, né? Então, o rigor das leis dá uma efetivação maior para o trabalho de vocês até, né? Isso. Na verdade, a nossa preocupação é garantir a segurança. Se a gente tiver que prender 1, 2, 1000 vezes aquela mesma pessoa, a gente vai prender. A Polícia Militar está aqui para garantir a segurança da sociedade brasiliense. Com relação ao poder, à efetividade das medidas protetivas, nós observamos com as mudanças legislativas recentes que não é vantajoso praticar a violência doméstica. Porque... é fato, um dos principais crimes que levam à prisão, a gente sabe que é não pagar a pensão alimentícia e agora a violência doméstica, o descumprimento das medidas protetivas. A gente constantemente em São Sebastião efetua prisões por descumprimento de medida protetiva, porque as pessoas acreditam que a medida protetiva é uma mera folha de papel, quando na verdade não é. Maravilha. Olha, parabéns pelo programa de vocês, pelo trabalho de vocês.
que a gente possa conscientizar as pessoas, né, a população como um todo, acreditada de que briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, já era, põe sim, então qualquer pessoa pode, deve denunciar, porque é por meio da denúncia que muitas vezes a gente evita um assassinato ou algo pior, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E aí é isso, né? Quem quiser entrar em contato, como a tenente falou, vá até o batalhão da Polícia Militar nas cidades, porque toda cidade tem o Provide, e aí cada Provide tem o seu contato, tem o seu telefone, tem né? o seu telefone. Tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana. Até mais. Tchau, tchau.